com mais um Tecnopolítica e nesse episódio especial nós vamos tratar da NET Mundial e a governança da internet. É isso mesmo. A NET Mundial foi um evento que aconteceu aqui em 2014 na cidade de São Paulo e que foi exatamente nos dias 23 e 24 de abril de 2014. Queria só lembrar que foi um evento focado em debater o futuro da governança da internet, de enfrentar o vigilantismo global. Queria lembrá-los e lembrá-las que em 2013, em junho de 2013, o ex-agente de segurança digital dos Estados Unidos, Edward Snowden, ele denunciou um esquema e provou a existência de uma vigilância global praticada a partir das Big Techs pelas agências de inteligência americana, em especial a NSA. Então, era um momento muito interessante também no cenário internacional, onde as pessoas estavam chocadas, né, com aquilo que muitos desconfiavam, mas não tinham provas concretas. O Edward Snowden trouxe essas provas, né, da vigilância global. E isso gerou uma série de movimentações, né, no cenário internacional, né? Então, o que também estava acontecendo no Brasil é que tínhamos conseguido aprovar o Marco Civil da internet no país, exatamente no bojo ali do vigilantismo global, né? A Câmara percebeu que era preciso ter uma lei que estabilizasse regras da internet no Brasil. Então, o Marco Civil ele conseguiu estabelecer que quem controla os cabos por onde passam os fluxos de informação não podem controlar esse fluxo, né? Ele estabeleceu, portanto, a ideia de neutralidade na rede, né? Que é uma palavra que pode confundir, porque nenhuma tecnologia é neutra, mas quando se defende a neutralidade da rede, você quer dizer que o controlador da infraestrutura ele não tem o direito de interferir no fluxo da informação. Isso foi muito importante para garantir que nenhuma grande operadora de telecom pudesse controlar a internet, porque a internet é uma rede de protocolos, é uma rede de dispositivos, é um arranjo comunicacional extremamente complexo, que tem uma camada física por onde passam os cabos, satélites, aquilo que permite a comunicação de uma máquina com outra, esteja onde ela estiver no mundo. Então, mas a internet não é essa camada física, ela é um conjunto, tem a camada física, né, dos cabos, dos roteadores, dos cabos submarinos, mas tem também as camadas lógicas, né? E a última camada, que é em geral o que a gente acha que é a internet, que são as aplicações, que são os e-mails, que é a página web, que são um conjunto de protocolos. É só se olhar no seu navegador, está escrito ali HTTP, que é das centenas de protocolos que constituem a internet. O HTTP é o Hypertext Transfer Protocol, que é um protocolo de transferência de hipertexto, que foi fundamental para viabilizar o modo gráfico da internet, né? Mas a internet precisava continuar sendo desenvolvida colaborativamente e isso foi debatido, né, na NET Mundial, que estava acontecendo nesse contexto de aprovação do Marco Civil no Brasil, de discussão sobre os esquemas de vigilância massiva inaceitáveis, né, praticados pelos Estados Unidos. É nesse contexto que a NET Mundial se instala, né? E foi muito importante, porque ela conseguiu aprovar alguns princípios que, sem dúvida nenhuma, garantiram que a internet tenha um modelo de governança transparente, colaborativo, multissetorial, né? Mas que não avançou na questão do vigilantismo global. Ela tirou uma alusão a isso, mas, obviamente, como a ideia dos multissetores, né? Principalmente os governos, o setor acadêmico e técnico, o setor da sociedade civil organizada e as empresas, o setor empresarial,
eles têm que chegar a um consenso. A ideia é sempre a produção de consenso. Então, se há de convir que ficou muito difícil aprovar uma crítica direta ao esquema imperialista norte-americano, mas, de qualquer forma, a NET Mundial conseguiu trazer a ideia de que a internet ela tem que ser governada amplamente, né? Ela tem que ter uma forma de existência que garanta a liberdade, o respeito à diversidade, a transparência dos códigos. É preciso que se diga que os protocolos básicos da internet não são proprietários, eles são abertos, né? E a gente teme muito que um dia, né, essas grandes corporações possam dominar de tal forma o desenvolvimento da internet, que é uma rede aberta. Na verdade, ela não é uma rede, ela é uma rede de redes. E essa rede de redes, ela tem que continuar sendo governada de uma maneira transparente, aberta, e é óbvio que não existe um único sistema, uma única entidade, melhor dizendo, que define tudo da internet. Não, a ICANN, por exemplo, ela define os nomes de domínio, a distribuição de IPs, e você tem a IETF, que define os novos protocolos. Então você tem uma distribuição e principalmente na definição de novos protocolos que são vitais para o avanço da tecnologia de rede. Esses protocolos eles são criados por grupos, né, de trabalho, vamos dizer assim, e esses grupos de trabalho eles são abertos, né? Eles são abertos. Não é fácil participar, porque você fala é aberto, então qualquer um participa. É muito difícil participar, precisa ir nas reuniões, precisa acompanhar as listas de discussão. É um trabalho hercúleo, é um trabalho que exige recursos, e é óbvio que as empresas se dão melhor, e os norte-americanos se dão melhor. É preciso discutir também que o modelo de governança atual tem falhas, né? Tem falhas, tem um poder muito descomunal do governo americano, mas, de certa maneira, a gente tem uma internet que é uma rede de redes que se comunica livremente, né? E é uma rede distribuída, né? Acontece que 10 anos depois a gente está no NET Mundial mais 10, né? No dia 29 e 30 de abril agora, ele se realizou no mesmo local que foi a NET Mundial há 10 anos atrás, em 2014, no mesmo local onde a presidenta Dilma Rousseff assinou, né, e sancionou o Marco Civil da Internet no Brasil, mais de 10 anos depois, onde surgem os grupos de extrema-direita que usam a desinformação e o dinheiro que eles têm nas redes digitais para controlar, né, manipular, modular as atenções, as opiniões, a partir de técnicas de caos informacional e de desinformação. Nós estamos falando 10 anos depois, onde as plataformas se mostraram gigantes oligopólios, oligopólios digitais que estão querendo dar as cartas, inclusive na política no mundo inteiro. São gigantes como Google, como Amazon, como Facebook, como Microsoft, mas se você pegar o Google e a Amazon, nós estamos vivendo um momento onde eles controlam quase mais 60% do modelo de negócio de nuvem no mundo, e eles usam cada vez mais a sua infraestrutura, os dados que eles coletam no mundo inteiro, inclusive para agora finalidades bélicas. Mas a gente vai ter um episódio específico sobre isso. E quem estiver nos ouvindo, não perca ali na próxima sexta aqui de maio, na verdade, dia 10 de maio, nós também vamos ter um evento muito, muito interessante, 10 anos de Crypto Rave, onde eu vou fazer uma exposição sobre como as Big Techs estão a serviço da guerra. Mas a gente fala lá no evento, na Crypto Rave, eu vou falar, na verdade, no dia 11, no sábado, mas a Crypto Rave são 24 horas, é um evento de São Paulo, de discussões, de debates, de festa também, daqueles que defendem a privacidade, a criptografia para todos, enfim, muito legal. Mas voltando aqui à NET mais 10, a NET Mundial mais 10, que ocorreu agora, a gente teve lá
a equipe do Tecnopolítica, eu estive lá acompanhando os debates, e eu resolvi fazer um acompanhamento, fazer uma história aqui que é bastante factual, mas eu vou do primeiro dia ao segundo dia. Começo, inclusive, com a entrevista com o professor Virgílio Almeida, que é da UFMG, é presidente da Associação Brasileira de Ciência, né? É uma das figuras mais importantes atualmente da computação e da ciência no Brasil. O professor Virgílio Almeida foi o coordenador do CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil, e, portanto, ele também foi o coordenador da NET Mundial em 2014, há 10 anos atrás. E aí eu começo fazendo uma pergunta para ele, e vamos ouvir o que o professor Virgílio Almeida fala do que era e do que é a NET Mundial mais 10. Eu estou aqui com o professor Virgílio, que foi o coordenador do NET Mundial há 10 anos atrás. Então, Virgílio, qual é a diferença daquele NET Mundial que você participou do que nós estamos vivendo hoje? Obrigado. Pois é, tem algumas diferenças fundamentais. A primeira era que o contexto político do Brasil é bem diferente de hoje. Porque a NET Mundial, 10 anos atrás, consolidou e teve a cerimônia de aprovação do Marco Civil, aprovado pelo Congresso. O Congresso hoje, aparentemente, tem tido dificuldades em aprovar novas legislações para o mundo digital. Então essa é uma primeira questão. Outra questão importante é que os interesses econômicos em 2014 e 2024, no que se refere ao mundo digital, são muito diferentes. Os interesses são muito maiores agora, tem um impacto muito grande na economia, na política, na vida social das pessoas. Naquela época, a internet era importante, mas não tinha essa dimensão. Você acha que a dimensão agora das corporações, das grandes, chamadas Big Techs, elas são mais decisivas no contexto da internet? Elas são absolutamente decisivas porque elas detêm as tecnologias, detêm as plataformas globais e têm que se ajustar a cada país que hoje apresenta, cada um deles, dificuldades frente a esse avanço digital. E Virgílio, você é um das referências também no debate sobre inteligência artificial no Brasil. Então, você acha que existe um espaço ainda de desenvolvimento no Brasil, ou cabe ao Brasil ser completamente secundário no desenvolvimento da inteligência artificial? Olha, pela dimensão do país, territorial, política, econômica, o Brasil não pode apenas ser um fornecedor de dados para essa nova era de inteligência artificial que se aproxima. O Brasil tem necessariamente que ter um papel ativo, mas isso requer uma política do governo, o que se quer para o país. E isso requer também investimentos consistentes e volumosos na pesquisa científica. É importante dizer, quando eu falo pesquisa científica, não estou me referindo apenas à computação, à engenharia da computação. É importante trazer as ciências humanas e sociais, dada a modificação que as tecnologias de inteligência artificial trarão para a sociedade, para o indivíduo. Então é preciso ter claramente essa importância. O Brasil precisa cuidar da pesquisa e desenvolvimento da IA e dos impactos que ela vai ter no Brasil. Nós só vamos cuidar se nós entendermos, se nós pesquisarmos, se nós trouxermos a academia para isso. Pois é, muito interessante essa reflexão do professor Virgílio, que mostra as diferenças de momento histórico, né? Inclusive momento tecnopolítico diferenciado. Mas eu também acompanhei a abertura muito representativa, muitos países presentes na NET Mundial,
dos diversos setores, do setor empresarial, setor acadêmico, da sociedade civil organizada e de governos. E lá, falando em nome do nosso governo, estava a ministra Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Conversei com a ministra também sobre que posição o governo está trazendo aqui nessa NET Mundial. Nós ainda estávamos no primeiro dia. Vamos ouvir a ministra Luciana Santos, que tem se dedicado muito a tentar recompor recursos e fazer uma política de desenvolvimento tecnológico nacional, coisa que não é fácil. Mas vamos lá, vamos ver o que a ministra fala agora nesse NET Mundial mais 10. Ministra, qual a diferença que você vê do NET Mundial de 10 anos atrás para esse NET Mundial? Eu acho que de lá para cá o fenômeno mais importante foi a concentração de poder, né, das Big Techs. Sim. Os serviços, né, o comércio, o impacto que a economia de dados rearrumou, né, o modo de produção de diversos usos, né, do dia a dia da população, ele tem um impacto muito nefasto. Sim. E que nós, as nações, precisam percorrer caminhos de se proteger, não é, desses riscos que são evidentes. Eles vão desde de cada vez mais um tipo de exploração, né, da força de trabalho cada vez mais perverso. Sim. Né? Há uma manipulação da democracia das nações. Sim. Que nós não podemos, que nós precisamos reagir à altura. E agora com o fenômeno da inteligência artificial, e esse é um fator também muito recente, né? Mais do que nunca, aquilo que já era risco pode se elevar à enésima potência. E eu acho que esse é o grande diferencial. E o outro diferencial é que de lá para cá, poucas são as experiências de nações que conseguiram ter um mínimo de regulamentação que faça com que o uso dessa tecnologia seja um uso para a prosperidade, sim, para o enfrentamento da desigualdade, para a inclusão social, para a defesa dos direitos humanos. O que eu acho é que recrudesceu, sim, esses conceitos que deveriam pautar toda nova tecnologia. Na abertura, você falou que está fazendo uma revisão da estratégia de inteligência artificial e que o presidente falou que vocês precisam terminar isso. É isso? O que o presidente disse foi o seguinte: nós estamos atualizando a estratégia brasileira de inteligência artificial. O que ele disse é que ele quer um plano. Um plano. Um plano, necessariamente, ele não é a estratégia. Mas ele tem que ser inspirado na estratégia brasileira para ter um plano mais imediato. Então, é isso que nós estamos numa força-tarefa, né, para poder chegar a uma apresentação em junho de etapas, né, porque isso é algo processual, por óbvio, né, até porque infraestrutura, isso você não resolve no estalar de dedo, nem muito menos um processo em escala de capacitação para a tecnologia. Mas o Ministério está preocupado com essa questão de infraestrutura, de tentar resolver esse problema. Sem dúvida, né? E tem tudo a ver conosco. Nós, por óbvio, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia é quem faz a gestão desse Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que é muito potente, que é muito pujante, mas que precisa cada vez mais ter escolhas e focos, né? Para que a gente possa dar um salto na nossa, seja na infraestrutura, seja na capacitação de pessoas. Então, a gente tem 10 centros de competência, né, nesse período, que é comandado, inclusive, pelo próprio CGI, com a FAPESP, sim, do Centro de Pesquisa Aplicada, né, a inteligência artificial. Existe uma infraestrutura privada e pública, que a gente está fazendo o diagnóstico. As duas estruturas relevantes, né, que uma delas é uma interseção entre público e privado, que é do Cimatec. Tem o nosso LNCC,
que precisa ter mais investimentos, né? Nós estamos fazendo, inclusive, uma parceria com a França para poder, de maneira mais imediata, acelerar em 5 vezes o processo por segundo, né, de dados. Ou seja, estamos numa força-tarefa. Agora, as universidades, elas perderam dados, elas entregaram dados por problemas financeiros, elas entregaram dados para as Big Techs. Hoje você tem universidades federais que não tem nem mais caixa postal. As pesquisas são colocadas no Google, na Amazon, na Microsoft. Será que esse plano não deveria contemplar também ter data centers conjuntos? Uma universidade não consegue, mas 10 universidades poderia ter uma infraestrutura. Você não acha que é uma viabilidade? Poderíamos manter os dados, que é o insumo fundamental da inteligência artificial? Então, Amadeu, eu acho que a experiência que São Paulo fez de computação em nuvem de consórcio é uma grande experiência. E acho que a gente deva perseguir com muita determinação isso, não é? Boa. E essa experiência exitosa praticada aqui em São Paulo, nós queremos replicar em várias... Muito legal. Até porque também nós temos experiências públicas relevantes do Cérculo, né, da DataPrev, e que a gente tem que dar escala ou ressignificar essas experiências que já são muito exitosas de dados. E no G20? O que você espera do G20? A gente nesses encontros sempre tem um sentimento duplo, né? Sim. O fato do presidente ser o líder, né, desse processo naturalmente, porque preside o G20, você tem uma proatividade de alguém que tem um conceito muito avançado de como se deve dar essas relações entre os países. Uhum. Por outro lado, muitas vezes, eu que já participei de vários eventos, por exemplo, na agenda do clima, muitas vezes são exatamente os países que estão em mais desigualdade que assumem compromissos e os países mais ricos acabam não assumindo nenhum compromisso. E esse vai ser o esforço da gente. É que não adianta ficar fazendo de conta que vai ter outro tipo de atitude, né, com os interesses econômicos, né, que movem as grandes nações. Mas não existe outro caminho a percorrer que não seja persistência. Nós precisamos cada vez mais arrancar compromissos, né, de partilhamento, de transferência tecnológica, de funcionamento em rede, para que a gente vá podendo fazendo processualmente, né, percorrer um caminho de empurrar a porta para a gente poder entrar. Muito bom. Obrigado, ministra. Bom, muito interessante, né, as expectativas, as dificuldades, né, que nós temos na ciência e tecnologia no Brasil, né, que não é bem essa a pauta da NET Mundial, mas você vê que a ministra tem grandes preocupações de como nós vamos tentar nos equiparar, ganhar mais autonomia tecnológica aí nesse processo, né? E eu agora quero mostrar para vocês uma conversa que eu tive ainda no primeiro dia com uma das figuras mais importantes para a aprovação do Marco Civil da Internet no Brasil. O Marco Civil, ele foi quase que um guia para vários países para garantir estabilidade na internet, uma regulação que incorporasse o que a internet tinha de melhor. E o Marco Civil, ele está sendo, inclusive, muito mal interpretado agora. As pessoas dizem, o Marco Civil é que garante a desinformação. Quer dizer, é uma ideia meio de jirico, né? Porque o Marco Civil, ele garante a neutralidade na rede, a estabilidade jurídica, uma série de direitos na rede. Ele garante, por exemplo, que um blog não possa ser tirado do ar, exceto se violou a lei. Isso é outra coisa.
mas ele não pode ser tirado ao bel prazer de um provedor ou de qualquer um que seja. Isso são garantias e direitos constitucionais. É que tem gente que está perdendo a noção. O que vale para a vida presencial tem que valer na internet, com guardadas as devidas diferenças. Inclusive, o mundo da internet é um mundo simbólico, né? Também, que gera efeitos presenciais desastrosos, mas são coisas diferentes, mas que tem direitos que tem que valer aqui e ali, né? Então, o grande relator do Marco Civil, o então deputado Alessandro Molon, ele também foi muito preciso. Eu queria que vocês ouvissem a avaliação que o Alessandro Molon teve. Foi uma coisa assim muito emocionante em 2014. A presidenta Dilma vir e sancionar naquele espaço multissetorial, reconhecendo a construção da internet além do governo, muito além do governo. Ela foi lá reconhecendo o trabalho do parlamento e, né, sancionando aquela lei que teve um trabalho hercúleo, né, um trabalho de ouvir, de articular, do Alessandro Molon, que é um grande amigo e um grande deputado, foi um grande deputado, é um grande uma grande figura pública e que entrou efetivamente na história da internet com essa vitória que foi o Marco Civil e que a gente conseguiu aprovar no parlamento e ser sancionado ali em 2014. Então vamos ouvir o Alessandro Molon. Estou aqui com o Molon, que foi um cara decisivo, o relator do Marco Civil da internet no Brasil. E o Molon esteve aqui também no Net Mundial há 10 anos atrás. Molon, qual que é a relevância dessa decisão do Marco Civil de 10 anos atrás para a realidade atual? Bom, Sérgio, em primeiro lugar, eu queria falar da minha alegria de te reencontrar aqui. Opa, legal! E também de agradecer a você por todo o apoio, toda a colaboração que foi decisiva para a gente conseguir ter a lei que a gente tem. Essa é uma lei que foi feita a muitas mãos. Eu fui apenas o relator da lei, mas ela só foi tão positiva para o país e continua de pé 10 anos depois, e a gente também está celebrando isso aqui, porque ela foi muito bem feita. Ela foi muito bem feita porque contou com gente da sua qualidade. Obrigado. Então eu quero agradecer, antes de mais nada, por toda a ajuda e falar da minha alegria da gente se reencontrar aqui. Eu acho que o Marco Civil continua tão importante, tão relevante quanto sempre foi, ou talvez até mais importante do que nunca, por conta das ameaças à neutralidade da rede que a gente vê voltarem à tona. Claro. Atualmente, as grandes telefônicas voltam com uma ideia de cobrar uma taxa de rede e de mudar a forma de funcionamento da internet que já queriam naquela época. Perfeito. E a nossa grande briga naquela época foi contra essas mesmas companhias que não queriam que o princípio da neutralidade tivesse esculpido lá na lei, para que outros modelos de negócios melhores para elas e piores para nós e para a internet fossem feitos. Nós conseguimos evitar naquele momento e agora vamos conseguir evitar de novo. Então, acho que é uma lei que foi muito bem elaborada, porque ela foi muito participativa, talvez um dos processos mais colaborativos de toda a história do parlamento brasileiro. Ela continua atual. É claro que a realidade, à medida que muda, traz novos problemas que leis antigas talvez não tivessem uma solução. Mas esses problemas têm que ser enfrentados, esses desafios têm que ser endereçados sem que a gente perca o principal, claro. Ou seja, pequenos ajustes ou adaptações em função dos novos problemas, mas sem jogar fora os princípios. Agora, Molon, por exemplo, o Marco Civil é da internet. As pessoas muitas vezes, eu acho, confundem com regulação de plataforma. Regulação da plataforma é outra coisa. Tem toda a razão. Falta, mas a regulação da plataforma, no meu modo de ver, não altera o Marco Civil. Sem dúvida nenhuma, porque é uma lei de princípios de funcionamento da internet. É isso. Da arquitetura da internet no Brasil, de como a internet deve funcionar no Brasil. Concordo inteiramente com você. E também não se pode querer que uma lei de 10 anos atrás resolva problemas que surgiram 8 anos depois. Claro, né? claro. Os problemas novos exigem novas leis e elas têm que ser feitas sem jogar fora, junto com a água suja, o bebê. Bom, como você vê, a gente tem que recompor a história. As pessoas muitas vezes esquecem
né, o que é o contexto, o que estava acontecendo na internet, no país, no mundo, né? E a gente está vivendo uma realidade importante onde nós precisamos a regulação das plataformas, né? Tem gente que fala a regulação da internet. A internet é regulada. O que não é regulado são as plataformas, são alguns players que atuam dentro da internet, né? E que efetivamente criam situações muito perigosas para a democracia e para a própria convivência, né, comunicacional, né, a interação entre as pessoas, entre as sociedades, né? Por exemplo, quando a gente fala que é preciso ter uma governança arejada desses processos, eu me lembro, ali na abertura, ouvindo, e depois eu consegui falar com ela logo que acabou a abertura, da representante da coalizão pelos direitos digitais, né? Que também é representante do IDEC, a Camila Leite. A Camila fez uma fala muito contundente na abertura, muito importante, e explicando a necessidade de ampliar, né, a democratização desses espaços internacionais e desses espaços de definição sociotécnica. Né? A internet é uma rede sociotécnica. Minto, é uma rede de redes sociotécnicas. E que, portanto, ela traz uma ideia muito importante. Eu gostaria que vocês ouvissem a Camila. Fala, Camila. Camila Leite está aqui comigo. Ela falou na abertura aqui do Net Mundial, representando a CDR, né, que é a Coligação de Direitos na Rede. Mas a Camila trabalha no IDEC e está nessa luta pelos direitos digitais já há um bom tempo. Camila, eu vou te perguntar, por que todo mundo da abertura falou da questão da defesa daquilo que seria do multi-stakeholder, ou da defesa disso que seria a participação dos diversos setores? Tem alguém contra isso? Sérgio, antes de tudo, obrigada pelo convite, mas o multissetorialismo é extremamente necessário para os avanços das políticas de governança da internet, mas infelizmente isso não é totalmente consensual. Por quê? Ainda temos espaços multilaterais de decisão, que são aqueles espaços internacionais entre governos que são extremamente relevantes, e existe uma preocupação com o distanciamento da sociedade civil e de uma participação social efetiva. Então, o que se defende aqui é um processo multissetorial, ou seja, que diferentes interesses sejam ouvidos, tanto em processos que são, por essência, multissetoriais, como o IGF, o Internet Governance Forum, mas que também nesses espaços multilaterais, que são focados entre governos, a gente tenha princípios multissetoriais, ou seja, discuta engajamento de diferentes setores. Por exemplo, que espaço multissetorial, o que espaço multilateral você acha que faz falta efetivamente agora do multissetorialismo? Olha, o multilateralismo ocorre, por exemplo, na discussão de tratados internacionais. Sim. Vamos pensar agora no contexto brasileiro. A gente tem G20. As discussões são focadas entre os 20 governos mais ricos do mundo. Mas o que temos agora como avanço de proximidade ao multissetorialismo, que a gente pode ainda aprimorar, são os grupos de engajamento. A gente tem o C20 para a sociedade civil, o T20 para a academia, B20 para o setor privado. Mas eles são, na verdade, vamos dizer, eles não incidem nas decisões, é isso? Exatamente, eles contribuem, mas a deliberação final é entre governos. Por isso a gente classifica isso como processo multilateral, mas que a gente quer acrescentar sempre essa característica multissetorial de contribuição nesses processos. Entendo. E o que mais que você acha que é vital nessa Net Mundial que a diferencia daquela que foi a primeira há 10 anos atrás? Ótima pergunta. A primeira Net Mundial ocorreu há 10 anos e a gente tem desafios que persistem, por exemplo, acesso à internet e conectividade significativa. A gente ainda tem gente excluída de uma internet com qualidade. Mas a gente também tem novos desafios para enfrentar. Inteligência artificial, regulação de plataformas, são temas emergentes que a gente tem que consolidar os princípios já postos, como respeito aos direitos humanos e inclusividade no ambiente online, mas a gente pode avançar sobre isso também, isso tem que ser levado em conta. E por que aqui não se discute a questão da diversidade? Por exemplo, na declaração final,
a ideia da diversidade diante das assimetrias é muito importante, porque eu vi nos discursos as pessoas falando, você mesmo falou das grandes assimetrias que tem entre países, corporações, mas as assimetrias, elas sufocam as diversidades, todas, as criativas, culturais, tecnológicas. E você não acha que dá para ainda entrar nessa declaração final? É um ótimo ponto. Então, a gente tem uma declaração preliminar e eu diria que a sociedade civil deveria se engajar para a gente aprofundar como a gente qualifica essa diversidade na participação desse multissetorialismo. Então, a primeira diversidade é a diversidade de setor, mas também diversidade tem que ser de diferentes países, considerando essa diferença entre norte global e maioria global, sul global. Diversidade geracional, de gênero, étnico, racial, que ainda é um grande desafio, e de diferentes contextos, culturas. Então, sim, esse é um ponto central que eu diria que poderia ser aprofundado. Deveria ser consensual que diversidade é central para qualquer processo. Mas não é consensual. Deveria ser, mas infelizmente ainda não. E você acha que o que vai acontecer aqui tem algum impacto do G20 ou não? O G20 vai seguir uma outra agenda? Olha, o Net Mundial está focado mais em processos de engajamento. Então, repare que a gente não está entrando no mérito de regulação de plataformas, de inteligência artificial. A gente está falando de métodos de engajamento. Tá. O G20 já está falando mais materialmente sobre inteligência artificial, integridade da informação, governo digital e conectividade significativa. Eu diria que são complementares. Você acha que, então, o G20 pode ter algum avanço sobre isso? Sobre o multissetorialismo ou sobre esses quatro temas prioritários que você falou agora? Vou ter que ser honesta que eu também sou representante do C20, eu sou o IDEC, um dos co-líderes mundiais em digitalização e tecnologia no C20. Claro. Então a gente crê que esse processo deveria ser sim influente nesses quatro temas e que as 20 maiores economias têm um papel central para a definição. O que os Estados Unidos acham disso? Aí você está entrando em polêmica demais. Empresas norte-americanas são as mais dominantes, então os Estados Unidos é um país desafiador para chegar nesse consenso, porque G20 é consenso. É consenso. Muito, muito importante esse recado da Camila Leite, que é uma das ativistas e eu diria que uma das pensadoras aí desse processo de democratização de uma rede distribuída, né? Porque a internet é uma rede de redes, portanto é um arranjo distribuído que pode deixar de ser democrático, pode ter uma governança autoritária, enfim. Então, ela mostra a importância do que são elementos, alguns elementos que a gente tem que lutar por eles, mas também mostra as dificuldades, né, que a gente tem nesses processos aí, né, mundiais, né? Então, nesses processos, grande parte desses processos, por exemplo, multilaterais, não tem a participação efetiva, né, da sociedade civil, etc. Mas, vamos lá, preocupa muito também, preocupa nessa Net Mundial, apesar da gente ter avançado pouco em relação a isso, né, a questão das infraestruturas digitais. E aí, não poderia falar com outra pessoa, senão com o Rodolfo Avelino. O Rodolfo é um conselheiro que foi eleito como representante da sociedade civil, ele também integra a Coalizão de Direitos na Rede, é do Coletivo Digital. Rodolfo é professor do INSPER e é um cientista da computação e fez doutorado lá com a gente na Federal do ABC. Grande Rodolfo. Rodolfo conversei com ele sobre alguns entraves e como tentar superar uma série de problemas que a gente tem com a questão das infraestruturas digitais nesse momento histórico. Fala, Rodolfo. Avelino, que é um dos representantes da sociedade civil, eleito pela sociedade civil para o Comitê Gestor da Internet. Rodolfo, o que a sociedade civil organizada espera do Net Mundial? Boa pergunta, Sérgio. Prazer estar aqui novamente contigo. O Net Mundial ele acaba sendo um espaço importante para a participação da sociedade civil, sobretudo no que se trata a governança da internet. Nesse momento, a gente consegue, dentro da nossa representatividade, discutir as diretrizes para que a governança da internet ela possa fluir
e atender também os interesses da sociedade civil e não apenas o interesse comercial e, sobretudo, também o interesse dos grandes países que desenvolvem tecnologia e que mantêm hoje a infraestrutura da internet, e não apenas uma infraestrutura de comunicação, mas uma infraestrutura de conteúdo, e que esse conteúdo hoje coloca em risco muito a democracia de alguns países como o nosso país. E você acha que é um consenso que o problema da infraestrutura concentrada gera grandes dificuldades para a própria vida desses países, para a democracia? A sociedade civil acha isso mesmo? Infelizmente ainda não, né? Não apenas a sociedade civil, até mesmo a parte da indústria e dos provedores de internet no nosso país, ainda eles não se atentaram ao grande risco ao qual a internet ela vem se formando e se consolidando em um pequeno oligopólio nos últimos 15 anos. E a ideia é que a gente possa trazer isso à tona e discutir isso no documento final do Net Mundial. Você tem um livro, Rodolfo, que é o Soberania, o colonialismo digital, que discute a soberania. Você acha que tem como, então, colocar alguma questão ainda nesse documento final? Sem dúvida alguma. A gente vem conversando em paralelo com alguns agentes aqui dentro do Net Mundial para justamente abrir os olhos deles e que eles também possam fazer parte desse discurso dentro desse grande fórum que é o Net Mundial. É isso aí, grande Rodolfo. E eu encontrei uma ex-conselheira do Comitê Gestor da Internet no Brasil, uma importante articuladora aqui no Brasil, na América do Sul, se eu não me engano, da Electronic Frontier Foundation, ou seja, a Fundação da Fronteira Eletrônica, um grupo que defende direitos civis, né? E a Veridiana Alimonte, ela fala de quais são os elementos que a EFF defende nessa, vamos dizer assim, nessa Net Mundial mais 10. Então, ela dá uma visão, né, de uma ONG que tem uma expansão muito grande a partir dos Estados Unidos, e eu acho muito interessante se ouvir a mensagem da Veridiana. Diga aí, Veri. Veridiana é a representante da Fundação da Fronteira Eletrônica, a EFF. E ela está aqui e eu vou fazer uma pergunta. Veridiana, o que a EFF avalia do que pode ser o resultado do texto que foi previamente divulgado aqui da Net Mundial mais 10? Bom, a EFF, considerando o trabalho que a gente faz internacionalmente, a preocupação que tem esse encontro de fato empoderar a participação da sociedade civil, tornar os espaços que tomam decisões relacionadas a recomendações políticas e padrões para a internet terem uma participação efetiva da sociedade civil, e também não só a possibilidade de falar, mas de ter na sala as pessoas importantes, seja do setor privado, né, das grandes corporações, seja dos governos, ouvindo e discutindo coletivamente para conseguir chegar nos melhores padrões e recomendações. Isso para nós é fundamental. A gente acompanha espaços, por exemplo, nas Nações Unidas, em que algumas discussões fundamentais sobre os nossos direitos estão sendo tratados, como o Ad Hoc Committee, que está tratando sobre um novo tratado de crimes cibernéticos da ONU. Temos várias preocupações sobre possíveis soluções que venham a aparecer nesse texto, e o fato de poder ter um processo em que a sociedade civil tenha espaço de fala, seja escutada, tenha acesso aos documentos centrais de formulação de posições. Isso é fundamental não só nos espaços multi-stakeholder, como o IGF, né, o Fórum de Governança da Internet Global, mas também nos espaços de discussão multilateral. Esses espaços, então, de discussão multilaterais, eles estão, obviamente, tratando de temas digitais, tratando da internet, e eles não aparentam abrir espaço para os vários segmentos. É isso, então? É sempre uma luta fazer com que esses espaços deem a devida atenção
as contribuições da sociedade civil e fique muito claro também como que essas contribuições se revertem ou não no texto final. Essa também é um ponto importante de transparência. A gente ter mais clareza sobre como as contribuições que a sociedade civil faz são ou não tratadas e consideradas no processo de debate para chegar ao documento final. Então, seja nesse processo das Nações Unidas do tratado de uma nova convenção sobre crime cibernético, seja num processo que a gente discutiu bastante aqui nos dias do NET Mundial, que é o Global Digital Compact, a sociedade civil ela sempre precisa fazer uma mobilização e pressão, né, para ser ouvida em bases de igualdade com outros setores. Agora, o Global Digital Compact, ele pode colocar em risco a governança da internet, por exemplo, ou você acha que seria um pouco exagerado isso? Existe uma preocupação com a fragmentação dos espaços em que se discutem, políticas, recomendações para a internet e uma preocupação com talvez uma aspiração desse processo do Global Digital Compact de criar um novo espaço ou de duplicar espaços em que essa discussão ocorre, também considerando que estamos num momento de discutir o mandato do Fórum do IGF, né, que é o Fórum de Internet Global, e precisa ser renovado esse mandato, e o IGF deste ano vai ser discutido. Então também um desafio de dar para o IGF ficar mais claro, mais concretas os resultados das discussões do IGF e a melhor coordenação entre os IGFs regionais com o nacional e o trabalho todo que acontece no período do IGF entre sessões, né, que a gente chama de trabalhos intersessões, que são as coalizões dinâmicas, enfim. Então, é preciso não duplicar esforços nesse sentido, fortalecer os espaços e os processos que existem e fazer com que esses processos sejam efetivamente diversos, democráticos e que permitam uma participação maior da sociedade civil e dos países da maioria global, digamos assim, que também tem uma dificuldade especial em termos de financiamento, em termos de ter condição de participar, né? Agora, me chamou a atenção que não está aqui a China e a Índia. E você não acha isso preocupante? O governo, né? Tem pessoas da sociedade civil, de outros setores da Índia tem. E a China, enfim, é um desafio constante em relação a... Legal. Ainda no primeiro dia, ó que interessante. Na verdade, já era o segundo dia, eu conversei com o Rafael Evangelista. Rafael Evangelista é um colega da Unicamp, professor da Unicamp, trabalha as questões. Eu conheço o Rafael desde o Fórum Social Mundial, né? Ele trabalha essas questões internacionalistas há muito tempo e ele é um dos representantes eleitos pela comunidade técnico-acadêmica para o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Foi um dos articuladores dessa NET mais 10 e ele tem uma visão muito legal, uma visão mais ampla do que já estava acontecendo ali para tentar aprovar o documento final, né? A pergunta era, né? E aí, vai dar certo? Nós vamos avançar? E o Rafael esclarece para a gente o que já estava acontecendo nas negociações para um texto que previamente estava sendo lançado, já tinha sido lançado desde o primeiro momento da NET Mundial mais 10, mas que a gente tinha expectativas que pudéssemos avançar mais, né? Apesar que o texto tinha que ser de consenso. Fala, Rafael. Rafael Evangelista está aqui comigo, conselheiro do Comitê Gestor da Internet do Brasil e representante da comunidade acadêmica, técnico-científica, né, no conselho, no comitê gestor. Rafael, como que surgiu essa ideia de fazer uma nova NET mundial nesse contexto que a gente está vivendo aí?
Bom, primeiro tem a coisa dos 10 anos da data comemorativa, mas se tomou uma decisão de não ser só uma comemoração, de ser algo para se repensar o processo multissetorial, e eu acho que com o propósito de defender os seus pontos positivos, mas eu acho que é importante também criticar no que ele não consegue entregar ou não tem conseguido entregar e por quê. Então eu acho que esse evento é para refletir sobre isso e fazer um diálogo com outros processos multilaterais que estão de alguma maneira surgindo, meio descoordenados, mas também com o objetivo de discutir coisas que vão além das discussões mais infraestruturais da internet, para falar também sobre o digital, sobre outros assuntos relacionados, mas numa camada mais superior, né, da internet. A gente está aqui no segundo dia, né, do NET Mundial e você avalia que está dando certo essa ideia? Está dando certo, mas nosso trabalho é também de procurar pressionar o máximo possível para que esse documento final do evento seja mais contundente, que consiga fazer essa avaliação crítica, apontar os pontos em que o multissetorialismo, o que é que precisa para funcionar melhor, não é? E também tratar desses assuntos novos no limite do possível, porque a gente escolheu um foco de falar sobre o processo multissetorial, não é? Fazer uma revisão do processo mesmo, mas de alguma maneira discutir o quanto ele pode ser aplicável para outras questões, para além da questão infraestrutural, técnica da internet. Então a briga agora é para começar, para ver se consegue que o texto final tenha coisas como a internet como um bem público comum, e outros pontos que tratem, por exemplo, do desbalanço de poder no multissetorialismo, o grande poder das plataformas, e o que é que pode ser feito para lidar com essas questões. Legal. E só uma coisa, você vê então que é possível ter um conjunto de questões que vão poder ser, vamos dizer, divulgadas como grandes, vamos dizer, resultados daqui. Sim. Então, quais são 2, 3 questões que você considera decisivas dessa NET Mundial? Acho que, primeiro, reforçar o papel do multissetorialismo como um processo de tomada de decisão que tem algo a contribuir. É fundamental, na verdade, tem uma característica fundamental na contribuição da governança da internet e das suas várias camadas. Acho que isso é um dos pontos. Um segundo ponto, eu acho que é falar das questões, das dificuldades do multissetorialismo para a sua melhor aplicação. Então, o que é que ele precisa ser reforçado? Então, o processo do IGF, então, o Fórum Global de Internet, a falta de recursos, e outros problemas parecidos. E eu acho que também procurar tratar aqui desse desbalanço de poder, não é? Olhar de uma maneira realista para o cenário político e entender que as grandes plataformas são capazes de controlar não só a própria internet, mas politicamente os debates, porque elas têm um grande poder de influência, de lobby, que vai além do setor privado. Esse lobby das empresas acaba afetando os outros setores, os setores acadêmicos, sociedade civil, esse poder político, os governos, esse poder político das plataformas, de alguma maneira precisa ser discutido e contido. Opa, muito bem. Então a tentativa é fazer uma menção a isso, então. É uma tentativa. Agora, é também outra das dificuldades do processo multissetorial. Claro. A gente precisa trabalhar com consenso. Então, a gente tenta empurrar algumas coisas, a gente conta com a participação das pessoas e usar esse retorno das pessoas para sustentar algumas posições, mas o texto que vai sair é um texto consensual. Então, a gente gostaria que fosse um texto muito mais provocativo, muito mais incisivo, mas eu acho que a expectativa é de sair um texto moderado que faz parte do processo. Na verdade, se um setor vetar uma passagem, é muito difícil. Muito difícil. Você precisa ter um clamor muito grande numa certa direção para que o outro setor aceite, porque senão você acaba caindo num impasse e não sai nada, e aí é ruim para o evento de uma maneira geral. Legal. Pois é, o Rafael deu a bola, né?
É isso, mostrou o que está em jogo aí. E eu encontrei o Juliano Cap, o Juca, que é um dos assessores do CGI. O CGI tem conselheiros eleitos ou indicados pelo governo e tem eu diria assim, uma alma ali que são os assessores. Tem o Carlos Secone, tem uma garotada muito importante que faz aquilo funcionar junto com o Nick BR, né? Então, o Juliano é um dos assessores do Comitê Gestor da Internet. E eu fiz uma pergunta meio difícil, né? Porque eu falava, pô, eu tenho ouvido as pessoas, assim, nos corredores ali, conversas sobre um certo risco de uma iniciativa da ONU, da Global Digital Compact. E aí eu falei, pô, Juliano, explica o que é o problema que está em curso aí. E ele foi muito bem, mandou bem, Juliano. O Juca mandou muito bem. Explica para nós o que é esse problema que alguns chamam perigo da fragmentação da internet, de ter dois modelos de governanças disputando. Ele deu o toque para a gente. Juliano Cap está aqui com a gente, da assessoria do CGI. Juliano, muito foi falado sobre o Global Digital Compact. Por que as pessoas estão preocupadas com essa organização, com essa situação que poderia ser criada em relação à internet? Sérgio, o Global Digital Compact é uma iniciativa das Nações Unidas que se insere no debate sobre a melhoria dos processos relacionados à governança global da internet. Sim. Há um debate já há algum tempo em torno da capacidade dos fóruns multissetoriais de abarcar uma representação ampla da sociedade civil e de governos e das relações que esses fóruns desempenham dentro do regime global de governança das Nações Unidas, onde os fóruns são eminentemente multilaterais. Sim. O que aconteceu? A iniciativa é meritória, contudo, houve uma reação da comunidade relacionada, mais voltada para o debate sobre a internet, que participa dos fóruns multissetoriais, apontando para a forma como o processo foi conduzido. Ele foi um processo conduzido top-down, segundo as críticas levantadas pela comunidade da internet, e a importância que se deu ao multissetorialismo, que é um valor global para a governança da internet desde a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, não foi, segundo essa comunidade, devidamente tratada, dado que a abordagem do GDC fala sobre Digital Cooperation. Sim. Outro ponto é que a comunidade considera que o papel que o IGF venha a desempenhar em um roadmap global de governança da internet, onde tenham fóruns multilaterais e multissetoriais, não foi devidamente tratado. Eles esperavam que o IGF tivesse um papel mais central nos debates globais sobre a internet. Então, você acha que existe uma disputa política hoje na chamada governança global da internet? Existe uma disputa. Por um lado, há uma dificuldade dos estados em participarem de fóruns multissetoriais, dado que os estados já representam as populações dos seus países de origem. Sim. E em fóruns multissetoriais, muitas vezes eles lidam com embates com organizações da sociedade civil dos seus próprios países. Esse é um desafio da governança global da internet. Os estados estão tentando puxar protagonismo para os fóruns multilaterais, por sua vez, enquanto a comunidade multissetorial, composta pelos 4 setores, mas onde a sociedade civil tem um papel mais importante de participação, está buscando garantir o papel que eles conseguiram adquirir na governança global da internet, onde os fóruns são abertos para a participação de qualquer pessoa. Legal. E você vê nessas iniciativas de disputa, né, ou nesse contexto, aí que se coloca a ideia de fragmentação da internet, que também é muito colocada aqui no evento? Esse é um debate bastante complexo. Sim, eu acho que há
um debate que está relacionado, tem sido feito dentro da linha da soberania digital, em que governos e estados estão perdendo protagonismo na definição das políticas para o desenvolvimento da transformação digital nos seus próprios países, sim, dado que infraestruturas privadas estão avançando, mesmo em serviços essenciais como educação, saúde. Sim. É o caso das plataformas educacionais, por exemplo. Os estados estão buscando se fortalecer, né, ou fortalecer a sua capacidade de atuar, que é fundamental, olhando para a sua precedência sobre infraestruturas de telecomunicações, né, que são reguladas a partir da perspectiva de serviços essenciais. Sim. Por outro lado, a comunidade da internet se preocupa que o avanço dos estados sobre as infraestruturas que conectam os países e fazem com que a internet funcione, crie eventuais fragmentações, ou seja, a internet deixa de ser uma rede global. Essa é uma disputa importante, ela é saudável, é importante que se discuta em que medida os estados precisam garantir a sua soberania e quais as possibilidades da internet se manter como uma rede global. Mas é curioso que essa comunidade ela não se preocupa com o poder descomunal das plataformas e empresas de telecom que podem também ou já dividiram a internet? Sim, é uma preocupação. É um tema muito difícil de ser tratado. Claro. Os fóruns internacionais, eles são fóruns em que não é tão simples, até pela característica desses ambientes, de tratar problemas que estão claramente colocados no setor acadêmico, pela análise, pela crítica acadêmica, apontando os dedos ou apontando questões que são fundamentais, né, e que acabam sendo tratadas de uma forma a respeitar preceitos do convívio pacífico entre as nações, entre as organizações, entre os setores. Então, eu concordo, eu acho que esse tema precisa entrar em pauta, eu acho que a gente precisa endereçar isso sem criar suscetibilidades. Esse problema está posto, o problema da assimetria de poder ele é globalmente reconhecido, né? Todos os países e regiões do mundo estão tentando nesse momento lidar com isso. É preciso trazer esse debate com franqueza para os fóruns internacionais. E ali, já no segundo dia, já no final, antes da leitura do documento final e das, vamos dizer, apreciações finais em plenário, está tendo uma reunião de alto nível de alguns representantes que tentam costurar o consenso. Aí eu pedi para o Demi Getchko, um dos pais da internet no Brasil, ele estava lá na internet, lá nos Estados Unidos, conheceu o John Postel e trouxe um conjunto de domínios, na verdade, de IPs aqui para o Brasil, e ele acaba sendo uma das pessoas que, junto com outros tantos, né, que estavam por aqui na academia e na sociedade civil, encontrei o meu amigo Carlos Afonso também, que foi uma pessoa importante para estabilizar esse modelo, professor Glaser, enfim. O Demi é uma figura histórica da construção da internet no Brasil e ele continua, ele é um dos representantes da comunidade acadêmica, técnica, mas ele é, vamos dizer assim, uma pessoa que de notório saber, a gente acha que ele é um ícone, tem que ser mantido no comitê, né, como um elemento fundamental que traz o passado, o presente e faz essa ponte aí com o futuro, né, da governança da internet. E aí o Demi saiu, né, dessa reunião para dar uma palavra com a gente, já ali no final, e explicar o que é o resultado naquele momento, o que ele achava que ia ser o resultado, o texto final da NET mundial, os desafios, se foram enfrentados efetivamente e se a gente ia ter uma boa solução. Fala, Demi Getchko. Demi Getchko está aqui comigo, ele estava na primeira versão do NET Mundial e está aqui 10 anos depois.
Qual a grande diferença, Ademir? Bom, o Net Mundial foi considerado um fato único na época da governança da internet da época, porque gerou documentos. Em geral, os IGFs, que são os grandes fóruns da internet de governança, geram uma enorme discussão sobre os vários setores da internet, se reúnem uma vez por ano e tudo mais, muito rico, mas não chega a ser um documento de consenso. O Net Mundial veio na esteira do decálogo do CG e veio sincronizado com o Marco Civil. O Marco Civil foi assinado na abertura da Net Mundial, exatamente nesse hotel 10 anos atrás, porque o decálogo foi recebido como, digamos, um conjunto de conceitos que poderia orientar uma internet saudável. Depois tivemos alguns casos adicionais, o caso do Snowden, etc. Mas nesse momento o ICANN e o CGI, o FAD da ICANN e o pessoal do Brasil, o Ministério das Comunicações e tal, decidiram que era o momento certo de promover uma reunião internacional para discutir os princípios que podiam ser adotados por todo mundo. E essa reunião foi bem sucedida. Tivemos 2 documentos, o documento de princípios e um documento do mapa do caminho, da rota para implementar aquilo, que foram aceitos por consenso. Consenso, como você sabe, é uma situação em que ninguém vai se matar com aquilo, ninguém é radicalmente contra. Claro, todo mundo tem detalhes, podia ser diferente aqui, podia ser diferente ali, mas o conjunto em si é aceitável, é assim que funcionam os padrões da internet via IETF, sempre por consenso. E esse foi o primeiro Net Mundial. Aí, como agora nós estamos exatamente com 10 anos de Net Mundial, como coincidiu também ter o G20 na história, e como talvez fosse um momento importante de relembrar as boas conquistas do Net Mundial, nós estamos com o Net Mundial mais 10, que é uma reunião em que começa com os princípios da Net Mundial original e vai ver o que daquilo foi implementado, o que falta implementar, e um foco específico em multissetorialismo, porque a internet nasce com esse conceito de multissetorialismo. A internet não é nem do governo, nem da área privada, nem da sociedade civil, nem da academia, mas é de um conjunto de constituências da sociedade brasileira, e essa reunião está sendo desse jeito, compartimentada por segmentos, cada um dando sua opinião em pé de igualdade e tentando gerar um novo documento. Estamos na fase final de gerar um novo documento. E esse novo documento, então, pode ser que consiga definir a internet como um bem comum? Ou você acha ele vai que não? citar isso, mas o grande, digamos, foco desse documento atual é reforçar a ideia do multissetorialismo. Por quê? Porque Ele está em risco, o multissetorialismo? Não, eles gostariam que o multissetorialismo fosse implementado em outras áreas internacionais de discussão, onde às vezes essas coisas são fechadas e o sociedade civil não tem entrada, a área acadêmica não tem entrada, etc. e tal. Então, a ideia é mostrar como esse documento, esse modelo funciona bem para a internet e eventualmente fazer um apelo para que outras áreas também vejam isso. Vai ter uma coleção de princípios que vai ser colocada lá, que são princípios do multissetorialismo e como isso pode ser melhor implementado. E eu acho que outro ponto importante, que aí é mais preocupação minha, mas a gente gostaria que, digamos, a parte estrutural da internet se mantivesse única, que não tivesse risco de fragmentação, etc. e tal, isso, aquilo. Quem coloca em risco a fragmentação? Eu acho, bom, veja, do jeito que eu digo, visão, na minha claro. visão, a internet como estrutura, quem coloca em risco é quem propõe uma estrutura diversa com o objetivo de gerar uma dualidade aí. Por exemplo, você vai propor um novo IP que tem uma característica diferente do tal IP. Você vai ter, então, a internet que usa o IP do A e a internet que usa o IP do B. Nós temos um trabalho grande para migrar do IPv4 para o IPv6 para evitar esse tipo de ruptura, e não aconteceu porque o órgão técnico é o mesmo. Mas sempre tem interesses aí nessa área. Eu não acho que a ruptura, que essa fragmentação tem a ver com as camadas de cima. Você pode gostar ou não das aplicações que crescem em cima da infraestrutura, mas a infraestrutura tem que ser única. Ou seja, então, por exemplo, não se trata de... Se você tem uma política de localização de dados da sua população, como a Índia tem, por exemplo, isso não coloca a internet em fragmentação. Mas que, mesmo se você tem, por exemplo, algum aplicativo que você não gosta, você é digamos, você é um país vegetariano e não quer nenhum aplicativo que trata de picanhas. Tudo bem, isso não tem nada a ver com a fragmentação da internet em si. Então você acha que o resultado aqui vai ser um documento que vai apontar as vantagens do multissetorialismo? Vai começar, digamos, baseado no documento anterior, dizendo que o Net Mundial inicial foi muito bem aceito, e vai trabalhar no sentido de ressaltar as vantagens do multissetorialismo. E alguma crítica, no caso das camadas superiores da internet, à grande concentração de poder nas Big Techs? Vai ter coisa citada aí, mas cá entre nós isso escapa da ideia básica que nós estamos discutindo, que é a infraestrutura e a internet em si, mas certamente isso é citado em diversos lugares. Quando você fala, por exemplo, em multissetorialismo, você fala que alguns setores têm poder adicional, divergente, assimetria, então isso obviamente vai ser citado, mas não é função desse fórum especificamente tentar resolver assimetrias políticas ou econômicas, ou o que for, mas vai ser citado. Pois é isso.
muito interessante e abrangente, né? Muito precisa, né? A visão do Demi. E aí nós já estávamos chegando no final do processo de articulação, da leitura em plenário, e quem ia ler em plenário era a Renata Miele. Renata Miele, ela é a primeira mulher a coordenar o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E a Renata Miele é jornalista, é doutoranda na USP, né, e de comunicação, e ela foi indicada pela ministra para coordenar o Comitê Gestor da Internet no Brasil, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, que indicou a Renata. A Renata, ela vai e se empenha em fazer não só uma comemoração de 10 anos da NET Mundial, mas faz uma nova NET Mundial, né? Ela é uma das figuras que jogou pesado para ter, né, a NET Mundial mais 10, né, que é essa que ocorreu agora, né, no finalzinho de abril, 10 anos depois. E vocês lembram, eu comecei esse episódio entrevistando o coordenador do NET Mundial em 2014, né, que foi que era o professor Virgílio Almeida, né, e a gente termina entrevistando a Renata Miele para ela dar a sua apreciação sobre o que foi essa NET Mundial. Mas como eu estava fazendo uma reunião nesse momento, eu não consegui participar dessa entrevista que foi feita brilhantemente pela Joyce Souza, que é também integrante do Tecnopolítica, da nossa equipe Tecnopolítica, e que ela faz essa conversa muito, muito interessante com a Renata Miele. Vai lá, Joyce. Vai lá, Renata. Hoje estou aqui no NET Mundial com a Renata Miele, coordenadora do CGI. Renata, após 2 dias de trabalho, qual a sua expectativa sobre o evento? Quais os frutos desse trabalho árduo e que envolveu muitos atores nesse processo? Conta um pouquinho qual a sua visão sobre esses trabalhos. Nós vivemos 2 dias intensos aqui de debate multissetorial. Estou muito feliz do CGI ter contribuído para a construção desse evento que começou em outubro com uma série de diálogos com parceiros. E hoje nós estamos aqui prestes a aprovar um documento que vai oferecer sugestões, propostas concretas de como a gente fortalecer e aprimorar os processos de governança da internet e das políticas digitais, como isso pode e deve impactar uma maior transparência, democracia e participação em processos multilaterais, em processos de tomada de decisão nas regiões e nos países, num desafio importante porque a internet e as políticas digitais impactam toda a sociedade. E, portanto, nenhum setor sozinho tem condições de resolver todos os problemas que essas tecnologias trazem, e também nenhum setor sozinho consegue extrair completamente os benefícios que essa tecnologia traz. Por isso a importância do fortalecimento do multissetorialismo, porque todos juntos conseguimos dar melhores soluções, tanto para os problemas como para propor saídas para extrair todas as oportunidades que essas tecnologias podem trazer para a sociedade. Essa carta vai ser publicizada? Qual que é a perspectiva? Como que o público pode ter acesso a ela? O que você imagina de participação também da sociedade civil após a publicação dessa carta? Bom, imediatamente após a finalização da plenária agora, nós vamos divulgar essa carta no site do evento, né, netmundial+10.cgi.br, e a gente espera que esse documento seja um documento vivo, que seja apropriado pelas comunidades, pelos setores e sirva de um guia, né, de um parâmetro para efetivamente construir espaços multissetoriais nos diversos países, nas diversas regiões, para que isso alimente um processo ativo e dinâmico
de ampliação da participação social no debate da governança da internet e dos temas digitais na sociedade. Nós esperamos 10 anos para ter uma segunda edição do NET Mundial. Você acredita que a gente vai esperar mais 10? Não sei, Joyce, porque na verdade foi apenas uma grande coincidência, eu poderia dizer. Nós temos esse ano processos internacionais em curso, em organismos multilaterais, em organizações intergovernamentais muito importantes e que estão abordando as questões digitais e da internet. Nós temos aí o Global Digital Compact, nós temos o ISIS Plus 20, que é a renovação dos debates que aconteceram na cúpula da Sociedade da Informação. Nós temos o IGF, que a gente ainda não tem certeza se vai ter o seu mandato renovado. Nós temos o Summit of the Future, nós temos vários processos acontecendo. Foi dentro da necessidade, da percepção da necessidade de que esses processos precisam estar coordenados, que surgiu a necessidade de pensar a realização de um NET Mundial, que é um evento, como a gente costuma dizer, bottom-up, construído desde o início, de baixo para cima, pela comunidade, para a comunidade, para que a gente pudesse contribuir com esses processos internacionais e mostrando que sim, o multissetorialismo ele não só é viável, como ele é necessário e que juntos a gente consegue produzir recomendações, propostas, aprovar um documento como esse, que eu acho que vai ser um documento bastante importante, mostrando então a relevância do multissetorialismo. Espero que esse documento seja ainda muito revisitado, seja apropriado pelo mundo inteiro para que a gente possa avançar cada vez mais numa sociedade mais democrática. Muito boa a entrevista, hein? Muito boa. Bom, e assim a gente termina esse episódio que deu uma geral, né, um pouco diferente dos outros Tecnopolíticas, que a gente faz entrevista com uma ou duas pessoas, no máximo 3, mas aqui a gente fez uma cobertura do NET Mundial. É um documento sonoro, visual, mas mais sonoro, isso aqui é um podcast, e que mostra, né, o que foi essa NET Mundial mais 10. Então, que a gente pegou pessoas decisivas nesse processo e fizemos esse registro. Espero que ele tenha dado uma noção para vocês dos desafios da governança da internet. Se você entrar no site do cgi.br, você pode encontrar facilmente as deliberações detalhadas da NET Mundial mais 10 e também da NET Mundial de 2014, até comparar. Isso é bastante interessante. Os momentos são diferentes, né? As realidades são bastante difíceis. Eu acho que a gente tinha em 2014 muito mais esperança de um avanço maior da democracia. A gente hoje tem mais temor, né, do que pode acontecer se a gente não garantir a regulação das plataformas, se não garantir, né, limites para esse poder descomunal do capital, né, materializado em big techs, em oligopólios digitais, né, se a gente não conseguir políticas de soberania, de infraestruturas soberanas, mas sem fragmentar a internet? Claro que não. O fato da gente ter infraestruturas soberanas, lutar pela soberania digital, não faz a internet se dispersar. O que faz a internet se dispersar na verdade, querer fazer um outro modelo de governança, né? Querer ter, na verdade, outros registros de IPs, né? A gente precisa discutir, né, a importância da diversidade, né, da universalidade, que é essa rede distribuída, que não pede que você use um único hardware, que não pede que você use uma única empresa, que permite que, se quem quiser usar os protocolos da internet, pode se conectar à internet. Eu acho que a gente tem que garantir que isso continue, né? A gente pode melhorar os sistemas de nomes de domínio sempre, mas a gente precisa garantir a diversidade dentro dessa interação
universal que a internet conseguiu fazer. Eu defendo isso e isso não se confunde em defender o poder descomunal do Google, do grupo Meta, do grupo da Amazon, não. O fato é o que eu sempre falo quando tem esses debates, né? Que alguns dizem, os dados, se você bloquear a retirada de dados de um país, você destrói a internet. E aí eu sempre falo o seguinte exemplo: por que os dados de saúde dos brasileiros têm que sair do Brasil? Por que o desempenho escolar dos adolescentes tem que ser hospedado nos Estados Unidos, dos adolescentes brasileiros? O que isso tem a ver com a liberdade na internet? O que isso tem a ver com a garantia que a internet, os seus metadados, os seus protocolos possam continuar existindo? Não tem nada a ver. Então tem muita maldade nesse debate e a gente tem que afirmar, no meu modo de ver, a defesa da liberdade e da soberania digital. Eles não são incompatíveis. O que é incompatível é a liberdade confundido com violência. É a liberdade confundido com o poder descomunal dos acionistas das Big Techs. Não. A liberdade deles tem que ser do mesmo tamanho que a minha. A liberdade é relacional, né? Eu tenho direitos, eles também têm. E a liberdade é democrática, sim. Agora, a liberdade do mais forte aplicar força, isso não é liberdade, isso é violência. Mas a gente vai continuar lutando por uma internet que seja multissetorial, democrática, cada vez mais arejada, e temos que mudar muita coisa para melhorar ainda. E temos que regulamentar esse poder descomunal desses grupos empresariais chamados Big Techs, que tem por trás o capital financeiro internacional. Não vamos nos iludir. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye!